Olá, Moacir Toledo, médico. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui de maneira bastante simples para ajudar as pessoas, ajudar você a pensar nos diagnósticos e, evidentemente, eu vou pegar aqui literatura que é dirigida aos leigos para justamente você poder aproveitar esse material que está disponível na internet. E é claro que a gente, enquanto leigo, não fez técnicas de propedêutica e de anamnese, em medicina, a gente não vai conseguir efetivamente fazer os diagnósticos, e principalmente em psiquiatria, todos nós temos algum sintoma, algum sinal, mas a gente só vai fazer o diagnóstico, vai preencher todos os critérios diagnósticos quando tiver aquela quantidade mínima exigida de critérios e isso trouxer sofrimento ou prejuízo para você, para o doente ou para os conviventes. Evidentemente tem que existir prejuízo e também não deve se dever a outros fatores, como a gente irá vendo que às vezes a gente tem alterações psíquicas, mas em decorrência de uso de alguma substância, medicamento ou até alguma condição médica. E eu vou discorrer na CID-10, nós já estamos na CID-11, mas a gente ainda na prática está usando a CID-10 e as doenças não vão se modificar. O que vai mudar vai ser a classificação, que vai mudar o modo de numeração e de organização, mas as doenças, evidentemente, que serão as mesmas. Algumas vão ser realocadas em alguma outra posição, assim como vem acontecendo no DSM, que é a classificação diagnóstica em psiquiatria da Sociedade Americana de Psiquiatria. A CID-10 é da Organização Mundial de Saúde e todo mundo colabora para essa organização dessa lista, dessa classificação internacional de doenças. Então, nós vamos para minha tela para a gente observar melhor isso daqui e poder estudar. Eu estou deixando aqui abaixo as minhas redes sociais, caso você queira seguir a gente. De bom proveito. Se você gostar desse vídeo, dá teu like. Se não gostar, também dá o teu dislike. E a gente aguarda aqui na área pertinente para os seus comentários, para a gente enriquecer essa discussão. Então, vamos para a minha tela para a gente crescer esse assunto aqui. Eu separei aqui esse site Boa Consulta, eu acho que até um profissionais, Boa Consulta, que vincula alguns profissionais de saúde. E aqui eu peguei o capítulo da psiquiatria, da CID-10, que é a letra F, onde estão todos os transtornos psíquicos listados. E eles estão organizados dessa forma, de F00 até F99, tudo ocupado pela psiquiatria. E aí a gente passa pelos transtornos mentais orgânicos, de F00 a F09. Transtornos mentais orgânicos é uma nomenclatura já ultrapassada, mas a gente continua usando. É quando a gente considera que não é uma doença psiquiatricamente pura, uma doença funcional do cérebro, mas que existiu alguma lesão cerebral, alguma alteração cerebral ou metabólica determinando aquela alteração psiquiátrica. De modo que, se não existisse aquela lesão, provavelmente o paciente não faria uma doença psiquiátrica. Mas agora a gente já sabe que todas as doenças têm uma base orgânica, uma base inflamatória, só que nós não tínhamos meios, e não temos ainda meios para documentar exatamente isso, exatamente o que acontece. Então a gente continua tendo uma classificação de transtornos mentais funcionais, que são todos os outros do 20 em diante, e esse F começa com F00, né, F00 a F09, são os ditos transtornos mentais orgânicos. E temos aqui os transtornos mentais comportamentais devido ao uso de substâncias. Aqui é tudo que é relacionado ao álcool ou substâncias psicoativas. Aqui entram as drogas ilícitas, o álcool e algumas substâncias de uso médico que são usados para dor, para sedação, antidepressivos, sedativos, que têm potencial para causar alterações mentais ou dependência química. F20 a 29 são as psicoses, onde está a esquizofrenia, a doença que a gente considera talvez
a mais grave da psiquiatria, que as pessoas têm até dificuldade de verbalizar o seu nome. Corriqueiramente, os pacientes e os familiares portadores de esquizofrenia verbalizam ter uma depressão profunda, mas não conseguem falar a palavra esquizofrenia, de tão pesado que é esse nome, né? Equivaleria à clínica médica ou à cirurgia se falar do câncer. Na psiquiatria, a esquizofrenia que tem o prognóstico mais pesado, mais ruim, incapacitante para as pessoas. Depois temos os transtornos mentais de humor, no F30 a 39, onde entra a depressão, a doença bipolar do humor, e F40 a 48 são os transtornos de ansiedade, antigamente chamados transtornos neuróticos, o F50 a 59 são transtornos comportamentais associados às disfunções fisiológicas e fatores físicos. Aqui tem transtorno dismórfico corporal, as disforia de gênero, os transtornos de gênero. É um capítulo mais difícil da gente estudar esse daqui, e a gente tem muitas controvérsias, muitos tabus, a gente prefere até deixar isso para os especialistas, os subespecialistas tratarem disso como as disfunções da sexualidade. O F60 a 69 são os transtornos de comportamento do adulto e os transtornos de personalidade, que começam na adolescência e se cristalizam no adulto. Vamos passar por cada um deles. E aqui F70, 79, 80, 89, 90, 98 são os chamados transtornos da infância, que começam na infância. Então, nós temos aqui a deficiência intelectual, que antes era chamada de retardo mental, é um nome até mais apropriado, eu acredito, e aqui os transtornos do desenvolvimento psicológico, onde estão o conhecido, o tão falado atualmente, transtorno do espectro autista. Aqui eu entrei na página sem querer. Então, F84 é o transtorno do espectro autista, que então são os transtornos do desenvolvimento infantil, doenças que se instalam na infância e muitas progridem até a idade adulta. F90 é o transtorno hipercinético, TDAH, tem outros assim de menor importância aqui juntos, e F99 é transtorno mental não especificado, quer dizer, alguém que não consiga definir qual é o transtorno psiquiátrico vai colocar F99, transtorno psiquiátrico não especificado, transtorno mental, e assim vai adiante. Então, nós vamos agora passear só pelo primeiro capítulo aqui, ó, os transtornos mentais orgânicos, F00, F99. Então, eu coloquei aqui, ó, então F00 é demência da doença de Alzheimer. É algo que se cruza muito com a neurologia, e essa especialidade muito cuida destes pacientes, mas é uma alteração funcional, já existe lesão axonal, uso de lesão de neurônios e uma perda da memória recente, depois vai perder a praxia, os movimentos, e o paciente vai se deteriorando. Geralmente começa a partir dos 60 anos, cerca de 50%, metade das pessoas com mais de 80 anos vão ter doença de Alzheimer. O que acontece é que muitas pessoas estão com Alzheimer e os familiares não desconfiam, porque o paciente ainda continua organizado, continua tendo a praxia, tem a prática de fazer suas coisas, sua vida rotineira, lembram muito bem de fatos e acontecimentos antigos, então as pessoas acreditam que ele está bem de memória, mas eles esquecem de fatos recentes. Só quando eles começam a perder a prática, a se desorganizar o comportamento, é que as pessoas vão desconfiar. E o principal é a gente pensar em prevenção em Alzheimer, qualidade de vida boa para não caminhar para o Alzheimer, e quando a doença já está instalada, ela é inexorável, ela vai progredir. Temos algumas medicações para alívio sintomático, e é lógico, a gente pode atrasar um pouco a evolução dessa doença. Quanto menos inflamado ficarmos, enquanto melhor o estilo de vida a gente tiver, a gente vai ter uma progressão mais devagar. Está muito associado à inflamação do longe à longa vida, está muito ligado à hiperglicemia, à insulina alta. Então,
a síndrome metabólica, com obesidade, hipertensão, dislipidemia, hiperglicemia, né, até a presença de depressão, ansiedade, já revelam neuroinflamação, coisas que vão corroborar para a instalação de Alzheimer no futuro. A demência vascular é de origem vascular, muito ligada à hipertensão arterial, e praticamente metade das pessoas com doença de Alzheimer tem demência vascular associada, que se deve ao mau segmento, geralmente, da hipertensão arterial. Tem outras demências não especificadas em outra parte, demência não especificada, tem outros tipos de demência, isso fica mais bem estudado lá na neurologia, mas essas pessoas têm alterações psiquiátricas devido aos esquecimentos, agitação psicomotora devido a um quadro de psicose que muitas vezes surge associado ao Alzheimer, e essas pessoas também cruzam com a psiquiatria para a gente tratar essas alterações comportamentais que dão trabalho. F04 é uma síndrome amnéstica não induzida por álcool ou outras substâncias psicoativas, quando a gente encontra alguém com um quadro amnéstico que não foi devido ao álcool ou substância. F05, delírio não induzido por álcool ou outras substâncias. Esse delírio não é o delírio tremens do álcool que vai estar lá no F10.5, mas esse delírio aqui é o que está associado geralmente a alterações metabólicas, muito comum, muito frequente de acontecer no paciente grave que está internado, principalmente o idoso. Ele tem um rebaixamento do nível de consciência, ele não consegue compreender direito os fatos que estão acontecendo ao redor dele, e ele entra muitas vezes em agitação psicomotora, parece um quadro delirante, ele escuta um bater de macas no hospital, ele pensa que é um acidente de trânsito e fica com muito medo, e a gente vai tratar esse quadro também com antipsicóticos para acalmar o paciente, mas o que é mandatório é compensar aquele quadro clínico que está alterado, seja um estado infeccioso de uma pneumonia, uma hipóxia durante uma crise de bronquite asmática do paciente DPOC, uma insuficiência cardíaca do paciente infartado, ou o estado pós-anestésico do paciente idoso. São vários problemas que podem causar este quadro. F06 a gente assinala muito em psiquiatria. É os transtornos mentais devido a uma lesão ou disfunção cerebral ou doença física. Então, o mais comum da gente ter é o F062 e F063. O F062 é um quadro psicótico secundário a um trauma cerebral. Por exemplo, nós tínhamos alguém que era sadio, fez um TCE, entrou em coma, fez aquela lesão axonal difusa pelo edema, pelo inchaço cerebral. Ele foi bem assistido na UTI, foi hiperventilado, colocado em coma, sedação, e ele sobreviveu. Mas quando ele acorda do coma, ele acorda com um comportamento diferente, tendo alucinações, tendo uma prostração do pensamento, uma perda da vontade. Ele desenvolve um quadro como se fosse a esquizofrenia. Como não desenvolveu isso naturalmente, não se chama esquizofrenia, se chama transtorno psicótico secundário ao trauma cerebral, F062. E às vezes o paciente faz um quadro de alteração de humor. Hoje mesmo eu atendi um rapaz de 20 e poucos anos, parece que tem 26 anos, há 4 anos, quando ele tinha 22 anos, ele sofreu um TCE por uma queda de moto numa ribanceira. Ele foi encontrado em coma na manhã seguinte, foi para a UTI, permaneceu 19 dias em coma, até suspeitar que ele tinha entrado em morte encefálica e continuar a assistência. Ele deu sinais de vida e sobreviveu. Ele ficou com alteração motora de uma ataxia, ele não consegue mais deambular sozinho, ele precisa de auxílio para caminhar, provavelmente por uma lesão cerebelar, e ele ficou com uma alteração de humor, ele ficou alegre demais, super saidinho, com um humor muito expansivo, muito sem filtro para falar as coisas dele. Então ele fez uma alteração hipomaníaca, ele tem um estado eufórico, que é decorrente desse
trauma craniano, porque ele não tinha nenhuma história de alteração, não tinha história para doença bipolar antes desse trauma craniano. Então, e tem outros, tem transtorno amnésico, F068, tem vários outros transtornos. F07 é transtorno da personalidade e de comportamentos devido à doença. Então, F07 é parecido com F06. Alguém fez uma alteração de personalidade depois de um trauma craniano. É clássico, tem um histórico do homem que sofreu um trauma com uma barra de ferro que entrou e feriu o lobo frontal dele, ele sobreviveu e era um sujeito muito trabalhador e ordeiro, e depois ele se tornou um psicopata, né? Malvado, mentiroso, contumaz, preguiçoso, viciado. Ele mudou totalmente de comportamento, foi um transtorno de personalidade. E tem transtorno mental orgânico não especificado. Se nada se encaixa nos outros aqui, você vai fazer o diagnóstico de F069. Então, de F00 a F06 são os transtornos mentais chamados orgânicos. Lembrando que todos hoje são orgânicos, mas tradicionalmente ainda se mantém essa classificação para aquelas doenças psiquiátricas, aquelas apresentações, para aquelas manifestações psiquiátricas que não são decorrentes de uma alteração funcional que a gente não consegue documentar nos exames. Esses pacientes geralmente têm uma lesão cerebral documentável, têm um histórico, um ponto onde realmente a doença começou secundário a um trauma físico do encéfalo. E adiante nós vamos discorrer então aqui sobre os transtornos mentais e comportamentais secundários ao uso de substâncias psicoativas. Lembremos principalmente do álcool, das drogas ilícitas, cannabis e cocaína, os medicamentos, opioides, benzodiazepínicos, né? E também os estimulantes, né? As anfetaminas, alucinógenos. Então, as substâncias que têm um potencial imediato psicoativo e alguns a longo prazo de desenvolver rebaixamento do nosso cognitivo ou até fazer alterações psiquiátricas do tipo psicótica, né? Com alucinações e delírios, como na doença, na psicose secundária ao uso de cannabis, né? Da maconha. Voltemos à nossa tela para encerrar. Nós apresentamos brevemente toda a lista da CID-10, do capítulo da psiquiatria, letra F, do F00 ao F99, e falamos só do F0, do F01, começa pela demência do F03, e o F06, principalmente os transtornos mentais orgânicos, principalmente o psicótico, amnésico e o transtorno de humor, até o F09, transtorno mental orgânico não especificado em outra parte. E no próximo vídeo desta série da CID-10, vou falar com você sobre os transtornos mentais secundários ao uso de substâncias psicoativas ou medicamentos, álcool, droga e outras substâncias. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo e está em cima de material leigo que está disponível para você olhar aí na internet. Aguardo vossos comentários aqui abaixo para a gente enriquecer esse assunto. Está aqui minhas redes sociais para você seguir. Eu peço que você dê teu like, encaminhe esse vídeo para quem você possa colaborar com este conhecimento. E no próximo vídeo, relembrando, vamos conversar sobre os transtornos mentais secundários ao uso de substâncias. Até breve.